Sabe aquela figura que a gente vê nos presépios, sempre ali, meio de lado, em silêncio? Pois é, por séculos São José ficou assim, quase que oculto nas sombras da Sagrada Família. Mas quem foi ele de verdade? Hoje nós vamos desvendar a história do homem a quem o próprio Deus confiou os seus maiores tesouros. O nosso foco é ele, São José, o pai espiritual. E o mais curioso é que não existe uma única palavra dele registrada nos evangelhos. Nenhuma! Mas a vida dele, a missão que ele cumpriu, isso fala mais que 1000 palavras. Revela uma profundidade tão grande que a igreja levou, imagine só, quase 2000 anos para reconhecer por completo. E aqui a gente chega no grande enigma, no mistério que move a nossa história. Como é possível? O guardião de Cristo, o esposo da Virgem Maria, como é que ele foi omitido da oração mais sagrada da igreja por tanto tempo? Essa pergunta nos leva a uma história incrível, cheia de sofrimento, de drama e de intervenção divina. Para a gente entender essa virada na história, primeiro a gente precisa mergulhar nesse silêncio. Porque a ausência de José não era só nos textos sagrados, não. Ela ia muito mais fundo, chegava no coração da liturgia da igreja. E quando falamos do cânon romano, não estamos falando de uma oração qualquer. É a oração eucarística, a primeira, a mais antiga e a mais sagrada de todas. É o coração pulsante da missa. Ter um nome incluído ali significa estar no centro do maior mistério da fé. Agora, pensem no peso disso. Por quase 2000 anos, toda vez que essa oração era rezada, se mencionava a Virgem Maria, os apóstolos, os mártires, mas o nome de José, nada. O pai adotivo de Jesus simplesmente não era pronunciado. Era um silêncio litúrgico que parecia não ter explicação. Só que esse silêncio estava com os dias contados, e a mudança não veio de onde todos esperavam. Não veio de um grande teólogo, nem de um cardeal poderoso. Não, ela veio de uma voz forjada no mais profundo sofrimento. E aqui entra em cena o nosso protagonista. O nome dele, Bispo Petar Ciulli. A história de vida dele é a chave para a gente entender todo o drama que se desenrolou no Concílio Vaticano II. O Bispo Ciulli não era um orador comum. Ele carregava no corpo e na alma as marcas da perseguição. 11 anos de trabalhos forçados. Ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato que o deixou com sequelas permanentes. Foi esse homem marcado por tudo isso que se levantou para falar. E agora vem a parte que é de chocar, a reação. Por causa dos seus traumas, a fala dele era lenta, repetitiva. E os outros padres do concílio riram, murmuraram. O moderador da sessão chegou a pedir que ele encerrasse seu sermão. Foi uma humilhação pública. Só que tinha alguém muito importante assistindo a tudo isso por um circuito de TV, o Papa João XXIII. Comovido até às lágrimas pelo martírio do bispo, ele agiu com uma velocidade impressionante. Apenas 3 dias depois daquele discurso, ele decretou: o nome de São José seria assim incluído no cânon. A justiça foi feita. Mas vejam bem, essa inclusão histórica não foi só um ato de compaixão. Foi o reconhecimento de uma verdade teológica profundíssima sobre a grandeza que estava oculta em São José. Essa grandeza é tão única que os teólogos precisaram criar uma palavra só para ela: protodulia. Não é adoração, claro, porque isso é só para Deus, mas está acima da veneração dada aos outros santos e anjos. Significa literalmente a primeira veneração. E essa tabela aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Lá no topo, a latria, adoração devida somente a Deus. Logo abaixo, a hiperdulia, a mais alta veneração para a Virgem Maria. E imediatamente depois dela, acima de todos os anjos e santos, está São José com a protodulia. Então, o ponto crucial é este. O poder de intercessão dele é universal. Santa Teresa de Ávila, uma grande mística, disse que outros santos nos ajudam em uma ou outra necessidade, mas a ajuda de São José se estende a todas elas, é ilimitada. E toda essa grandeza se traduz em metáforas muito poderosas que revelam a sua missão. Ele não é apenas um pai silencioso, ele é um verdadeiro guerreiro espiritual. Uma das imagens mais belas é a de São José como o primeiro cavaleiro da rainha. Antes de qualquer outro, foi ele quem honrou Maria como Nossa Senhora, um termo de reverência e nobreza, e se dedicou a protegê-la. E olhem que interessante esta comparação. Os cavaleiros medievais buscavam o Santo Graal, o cálice que conteve o sangue de Cristo.
A missão de José foi infinitamente maior. Ele protegeu o próprio grau vivo, a Virgem Maria, o tabernáculo que carregou o Filho de Deus em seu ventre. Seus títulos refletem esse poder: pilar das famílias, o sustentáculo do lar, guardião do Redentor, o protetor do próprio Deus, e terror dos demônios, uma força poderosa contra o mal. Mas como é que esse legado de poder e proteção se manifesta hoje em dia? A resposta está nos seus devotos e na frase que resume toda a sua missão. No século XX, um humilde irmão leigo, porteiro de um colégio no Canadá, Santo André Bessette, tornou-se o maior apóstolo de São José, canalizando sua intercessão para realizar inúmeros milagres. E o resultado da devoção dele? O Oratório de São José em Montreal, a maior basílica do mundo dedicada a ele, que atrai mais 2 milhões de peregrinos todos os anos. É um testemunho monumental de um legado que está bem vivo. O segredo de Santo André era simples, e ele repetia isso para todos que o procuravam em desespero. Não era sobre ele, mas sobre o seu protetor. O conselho era sempre o mesmo: ide a José. E assim, a gente termina com essa reflexão. O Pai Eterno confiou a José o que tinha de mais precioso: Jesus e Maria. Se o próprio Deus demonstrou tamanha confiança, a pergunta que fica no ar é: o que não se pode confiar a ele?